Olá, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas aqui. Eu sou Marcela Toledo e eu ensino terapeutas a terem resultado em 30 dias. Nós estamos na jornada da terapeuta com sucesso. Na primeira série, nós estamos falando sobre fé e identidade. Se você não pôde acompanhar ainda as lives, eu te convido a ir lá na minha página e receber esse conteúdo, que está muito importante, onde você possa olhar para você, se identificar com alguns exemplos que a gente está trazendo ali, se identificar com algumas coisas, né, que tem ali. Então eu te convido a vir comigo, né? Nós estamos aí numa sequência de lives, estamos apenas na primeira série, né? No total de 3 séries. Então eu quero que você venha, que você desfrute e que você receba o melhor de Deus aqui nesse espaço. E hoje nós vamos falar sobre humildade ou medo disfarçado. Quando você se esconde atrás da espiritualidade? Quantas de nós, terapeutas cristãs, não estamos nos escondendo muitas vezes, né? Esperando o grande feito acontecer, né? Então, para vocês que estão chegando, muito bom dia, né? Eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Quantas travas e quantas coisas a gente tem, quanto medo, insegurança, e a gente não avança. Porque fica sempre pensando, mas e se? Não, mas Deus vai fazer. Não, mas e... Então eu quero que você tenha o seu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã. E nós estamos fazendo um café com a terapeuta cristã todos os dias, às 8 horas da manhã. Então eu te convido a entrar comigo todos os dias ao vivo, para que a gente possa interagir, para que a gente possa fazer essa troca. E eu quero que você receba do Senhor aquilo que tem para você aqui nesse espaço. E eu quero fazer algumas perguntas para a gente começar o nosso bate-papo. Eu quero que vocês reflitam. Se vocês se sentem que poderia parecer mais, ser mais segura, né? Quando faz um vídeo, quando se posiciona, como é que você se sente? E quem já teve um pensamento assim, eu não vou aparecer porque eu não quero ser aparecida, né? Eu não quero ficar me promovendo. Deus sabe do meu coração. Eu não preciso me expor, né? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Quantas vezes a gente não pensa isso? E eu não estou falando aqui só de vocês, eu estou falando de mim também, né? No começo da minha trajetória aqui no digital, não foi fácil também, né? Eu pensava, não, eu vou fazer live, e se as pessoas não entrarem? Eu vou ficar aparecendo, meu Deus. Ou ia num lugar, a pessoa me perguntava qual era o meu trabalho, eu não falava, né, que eu era uma empreendedora do ramo de terapia, ou que eu era uma terapeuta. Eu falava, meio que as pessoas vão descobrir, né, o que eu sou. Então eu quero que você reflita um pouco sobre essa questão. Por que eu poderia aparecer mais, mas eu não me sinto segura? E quais são os motivos? Reflita um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos falar de um assunto delicado e que afeta muitas de nós. É que não estão sendo humildes, na verdade, elas estão com medo. E aí trazem essa questão de que, não, eu sou humilde, eu não tenho audiência, e agora o que eu escuto muito eu não tenho 1000 seguidores, eu não posso abrir live, mas tem outros meios que a gente pode fazer. E aí é sempre arrumando uma desculpa. Por quê? Porque é medo, porque é insegurança, né? E poderia estar fazendo muito mais,
agindo muito mais com aquilo que o Senhor te entregou, mas a gente acaba ficando recusa, né? De ir, de fazer, de transformar. E o que você vai descobrir hoje aqui, né, nesse nosso bate-papo? Se sua postura é verdadeiramente de humildade, ou você está tendo uma autoproteção espiritualizada, né? E como nós estamos aqui falando para terapeutas cristãs, e que tem tantas travas, né? E que transforma muitas coisas, muitos medos, inseguranças, repetição de ciclos em espiritualidade. Então, eu quero que você reflita sobre isso. E humildade, ela não apaga o que Deus chamou para você iluminar, para você fazer, para você transformar. De maneira nenhuma, né? Deus quer que você apareça, que você faça, porque Ele confiou a você o que Ele te entregou na sua mão. Seja lá qual for o método que você usa, a terapia que você usa, mas o Senhor confiou a você fazer a transformação na vida de alguém. E eu quero começar com a nossa leitura bíblica, que está em Mateus 5, dos versos 14 ao 16. E eu vou ler com você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Uau, que palavra, né? Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e coloca no alqueire. Ela não vai iluminar nada. Então não adianta você ser luz e você está sempre escondida. O cliente não te acha, o cliente não sabe onde te encontrar. Deus nunca chamou os seus filhos para a invisibilidade. Quando você olha todos os discípulos, todos os homens da Bíblia que fizeram grandes coisas, eles não foram invisíveis. Eles fizeram e eles foram. A luz tem função pública. Essa frase me chama muito a atenção. E é muito engraçado, assim, quando eu paro para pensar. Eu penso num poste da rua. Ele ilumina todas as pessoas que passam, todos os carros, todos os animais. E você é isso. Deus te fez para iluminar. A sua luz é pública e ela vai alcançar diretamente o seu público. A luz tem função pública. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Muitas vezes as terapeutas, o que elas desenvolvem, o que elas aprendem, até em algumas escolas eu percebo que estudam, que aparecer é orgulho. Bom dia, Val, seja muito bem-vinda. Que aparecer é orgulho, que falar do próprio trabalho é vaidade. É aquilo que eu te falei. Muitas vezes eu também, Vera também, seja muito bem-vinda, eu também ficava bloqueada, eu não falava do meu trabalho, eu falava, não preciso falar, e eu falava da minha formação, né? Como vocês já sabem, a minha formação eu sou de formação e eu sou contadora, que uso muito hoje, né, nos meus atendimentos também com as minhas clientes na terapia. Mas não é vaidade, é posicionamento. E criam também a crença de que crescer é ego. Se eu ficar muito grande, se eu tiver muitos seguidores, eu vou ter muito ego. Mas o que Jesus diz para nós?
a respeito de todas essas crenças que a gente tem. O que ele diz? Jesus diz para você: brilhe, seja vista e influencie. Humildade não é se diminuir. Humildade é reconhecer o dom que foi dado a você e ter responsabilidade com esse dom. Porque às vezes a gente fica tão para dentro, tão escondida, que as pessoas não sabem o que a gente faz e a gente não coloca em prática o nosso dom. E eu quero dizer para você que esconder o seu dom também é desobediência. Quando Deus te entrega algo, faça, se posicione, busque a entregar o seu melhor. Seja luz. E luz tem função pública. Apareça, se mostre. Não no sentido de aparecida, de querer, não, mas no sentido de que o seu cliente sedento te encontre, que saiba quem você é. Agora, eu quero dividir um pouquinho com vocês algo que nesse contexto todo, né, o que eu estudei. Nós vamos identificar 3 sinais de disfarces que o medo está usando linguagens espirituais, disfarçando aquilo que a gente sente. Então, o que fica de leitura bíblica para a gente, eu quero que você reflita muito antes da gente seguir. Mateus 5, 14 a 16. Que você é luz do mundo. E a luz tem função pública. Fica com isso, anota e lembre, aquilo que Deus te entregou tem função pública também. Porque essa é a luz que você nasceu para brilhar. E tratando desses disfarces de medo, com essa linguagem espiritual, que vem trazendo esse medo e esse disfarce na sua mente, nós vamos falar do primeiro, que é o primeiro disfarce. Não quero me autopromover. Quantas vezes a gente não faz? Por quê? Medo de julgamento, medo da rejeição, medo de não ser vista, síndrome da impostora espiritual. E aí a gente se esconde atrás disso, né? Nós falávamos na segunda-feira a respeito de que eu não ofereço, né, para o meu cliente com medo dele dizer não. Então a gente acaba disfarçando esse medo e falar, não, o Senhor vai fazer acontecer, né? Ou às vezes de cobrar o que tem que ser cobrado para o nosso cliente. Aí a gente cria um disfarce também. O medo de julgamento, ele vai achar muito caro, ou a gente tem dó do nosso cliente, como nós falamos ontem. Mas eu quero te dizer que você não está se promovendo. Você está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer. Você está tornando visível a solução que você entrega. Uau, isso é muito forte. Você está entregando, está tornando visível o que você entrega. E que tem muitas pessoas clamando por isso que você entrega, né? Por aquilo que Deus confiou a você. E Jesus, em toda a sua trajetória, ele perguntava para as pessoas: o que queres que eu faça? Ele já sabia, mas ele não foi fazer. Ele tornava público a transformação. E aí, ele trazia isso a público para que a pessoa falasse o que ela queria. E aí que a luz vinha na pessoa. E verdade
Autoridade não é orgulho. Você falar o que você faz, o que você entrega, aquilo que Deus confiou a você. Autoridade é serviço visível. Por isso que Jesus nunca respondeu por ninguém. Ele deixava com que as pessoas respondessem por elas mesmas. Porque a luz de cada um tem que brilhar da sua forma. E aqui, quando eu digo a sua luz, eu não estou dizendo que você não possa fazer uma parceria, que você não possa estar com outras terapeutas, que vocês não possam seguir juntos. Pelo contrário, vocês devem fazer essas trocas. Mas cada um no seu lugar, cada uma no seu lugar, para que vocês possam entregar o melhor de Deus para os seus clientes. Quem precisa do seu chamado não consegue te entregar porque você está escondido. Porque você não fala, porque você não aparece, porque a sua luz está apagada, porque você, ao invés de gravar um vídeo, você está falando para você mesmo, eu não posso, se eu gravar eu não vou ter curtida, eu não tenho gente o suficiente na minha rede social. Mas sempre aquela pessoa que precisa escutar aquilo que você fala está aí. Está para receber aquilo que você entrega. Falar do seu trabalho não é ego. É acesso para quem precisa. E às vezes você grava um vídeo curtinho, coloca aqui na sua rede social e cai na mão daquela pessoa que está precisando. Eu já tive vários clientes que chegaram através da rede social para mim. E foi tão interessante que uma delas falou, olha, apareceu o seu vídeo. E aí eu fui olhar a sua página e eu disse, ela vai me ajudar. E assim, uma pessoa que não me conhecia, ela não me seguia, mas o meu vídeo apareceu para ela. Porque o Senhor entregou para ela o que ela precisava. E nós fizemos um processo e ela obteve a mudança dela. Se eu tivesse apagado, se eu não tivesse voz, se eu não tivesse gravado vídeo, ela nunca ia chegar até mim. E eu ia estar em débito com aquilo que o Senhor entregou e que alguém precisava receber. Né? E a Josi está falando aqui, eu não falava pelas minhas questões da voz, né? E ela colocou, obrigada por me ajudar nesse processo, Marcela. E é exatamente isso. Ela falava tão baixinho que, para vocês terem noção, para escutar um áudio dela, no último volume você tinha que grudar o celular na orelha. Porque a voz não saía. E eu vou dizer para vocês, existem travas de infância, de família, existem. Mas nós precisamos, como terapeutas cristãs, trabalhar isso. E assim, fazer de forma diferente. Romper isso. Né? Eu tenho uma cliente que ela veio até mim e ela não conseguia se posicionar. E ela, algumas vezes, foi demitida do trabalho, para vocês terem noção. Porque ela não conseguia falar. E aí, quando nós fomos trabalhar, ela veio no primeiro encontro. E aí nós descobrimos que quando ela tinha 6 anos, entrou no primeiro ano, na primeira série, a professora falou para ela, você é muito inteligente, mas você fala demais e eu vou te reprovar. E ela foi reprovada. E a partir daquele momento criou um bloqueio na vida dela, de que ela não podia falar, porque ela falava demais. Mas ela conseguiu transformar, ela mudou, né, a perspectiva, hoje está muito bem posicionada, está trabalhando, ela falou, eu dou minha opinião, eu falo, né, hoje, isso é importante. Mas quantas vezes a gente disfarça, eu não quero me autopromover, e não quer trabalhar as travas também que a gente tem, porque terapeuta também faz terapia, também pede ajuda, né? A grande maioria das minhas clientes são terapeutas, que estão buscando a se desenvolver, que estão buscando a transformar, né? Que estão buscando soluções para aquilo que trava.
Então, não fique escondida. O segundo disfarce é: Deus vai me exaltar no tempo certo. Essa frase, ela é de uma espera passiva. É aquilo que deixa acontecer, né? Deus, ele exalta sim, mas ele exalta quem se move. Jesus sempre falava: levanta e anda. Ele não pegava ninguém no colo. E o anda é movimento. E qual é o nosso movimento como terapeuta cristã? É falar do nosso trabalho, é entregar o nosso trabalho, é vir aqui na rede social, e tem várias redes sociais hoje que a gente pode usar, e falar para quem precisa ouvir, para quem precisa abrir o seu coração, para quem precisa de cura. Então se mova. Alguns exemplos bíblicos que eu vou trazer para você. Davi se apresentou diante de Golias. Você acha que Davi também não teve medo? Que ele não pensou? Eu fico imaginando assim, né? Meu Deus, olha o tamanho. Mas ele foi, ele se moveu. Esther se posicionou. Débora ocupou um lugar de liderança. Todos foram com movimento. Vai, faz. Deus, ele abre as portas, mas você precisa atravessar. Não adianta abrir a porta e você ficar olhando para a porta aberta, né? Esperar em Deus não significa se esconder em Deus. Sim, ele vai fazer. Ele vai fazer e ele já fez, ele já te entregou. Então, segue, anda, faça, né? Faça o que tem que ser feito. Toma como modelo alguém. Eu não estou falando cópia, mas modelo. E fala: olha, eu vou seguir, eu vou fazer. Né? Então, Deus, ele já te exaltou, porque ele já confiou a você. A partir do momento que você toma uma decisão de estudar, de se aprofundar em algo para ajudar o outro, ou em qualquer outra profissão, Deus já está dizendo para você: eu estou te exaltando, eu estou te abençoando, agora faça a sua parte. Deus não vai poder descer aqui e atender o seu cliente, porque ele já te capacitou para isso. Ele já te mostrou o caminho que tem que seguir. E o disfarce 3 é: eu só quero servir. Eu escuto muito isso, muito. Não, mas eu só quero servir, eu estou aqui a serviço. Ok, nós estamos a serviço. Mas servir sem estrutura, o que gera? Cansaço, desvalorização, escassez, frustração espiritual. Servir é, além de tudo, do serviço. É servir o reino. É encontrar aquela pessoa que precisa do seu trabalho, né? Mas tudo isso com estrutura, com organização, não sair atropelando as coisas, né? Se movimentando de uma forma consciente, organizada, estruturada. Jesus lhe servia com clareza da sua identidade. Ele sabia quem ele era, para que ele veio e o que ele fazia. E você, eu te pergunto, você sabe quem você é? Você tem consciência da sua identidade? Quem é o cliente que você atende? O que Deus quer fazer através da sua vida? Através daquilo que Ele confiou a você? Quem você é? E isso é o início do servir. Eu saber a minha identidade, eu saber quem eu sou. E aí eu entrego muito melhor. Serviço sem o posicionamento vira autoabandono. E aí você atira para todos os lados, mas não tem um alvo. Não tem algo que faça você olhar para o outro e sentir o que Deus quer que você faça. Então, servir
é posicionamento e inicia na sua identidade. Você não honra Deus se abandona o chamado que Ele confiou a você. Então, não tenha uma crença que servir é só receber de Deus e esperar que as coisas vão acontecer. Não. Servir é ter coragem de fazer o que tem que ser feito. Porque você sabe quem você é, o que você entrega, a potência que tem o seu trabalho. E é ter coragem de abrir a sua câmera, de fazer o seu vídeo. Isso é servir. É você gravar, você colocar na sua rede social e mostrar o que você entrega, o que você faz. E eu quero saber, tá fazendo sentido para vocês isso? É interessante aqui, né, o que foi falado, corajoso também sente medo, mas faz. E é verdade. Corajoso sente medo, né? E eu coloco aqui para vocês, eu também, né, como uma terapeuta cristã, tenho inseguranças, tenho medo, mas eu me movimento, eu faço, eu vou, eu atravesso a porta que Deus abre. Muitas vezes eu não tenho nem conhecimento, né? Mas eu vou, eu atravesso, eu vou buscar conhecimento, eu vou estudar, né? Eu tenho uma parceria agora de uma pessoa que está trabalhando comigo e ela falou para mim, meu Deus, você é muito corajosa, olha o que você fez. Eu fiz um lançamento e fui lá, criei um site, fiz, mas eu também tive medo, mas eu fui buscar, eu senti no meu coração que Deus falou comigo, faça, ajude, e assim, ó, não deixa passar despercebido. O servir é isso, não deixe passar despercebido aquilo que Deus quer que você faça. Né? Eu tenho um grupo de devocional para empreendedores e líderes que todo dia de manhã eu vou lá e deixo um áudio para a pessoa escutar um momento que ela pode escutar, e é um áudio curtinho, né? Falando de uma passagem bíblica, e por semana eu escolho um personagem bíblico e falo, foi o sentir de Deus. E eu falei, Senhor, se tiver uma pessoa nesse grupo de devocional, é essa uma pessoa que o Senhor quer falar o coração dela. Essa uma pessoa que o Senhor quer o posicionamento dela. Mas eu fiz, eu fui lá, eu entreguei. E eu deixo aqui para você o que você tem escutado no seu coração de Deus e que você não está fazendo, e que você não está buscando, e que você não está servindo. Porque servir é fazer, é movimento. Eu preciso ter coragem, eu preciso ter 1000 seguidores na rede social? Não. Faz com o que você tem hoje. Entrega com o que você tem hoje. E o Senhor se alegra com isso. Porque você está fazendo. Ah, mas pode não dar certo? Pode. E aí o que você faz? Muda a rota. E não é que deu errado. Precisa só de ajuste. O que o GPS faz com a gente? Né? O Waze, ele diz para você, não, para o carro, desliga que você está na rota errada. Não. Recalculando rota. E é assim que você deve pensar. Fiz e entreguei. Opa, não teve sucesso. Então, quais foram os pontos que eu preciso ajustar? Refaço e entrego novamente. Isso é atravessar a porta quando Deus abre. Isso é você entender quem você é, assim como Jesus sabia quem ele era. Com certeza, Jesus, na hora de falar para a multidão, ele também tinha frio na barriga. Nós somos seres humanos, a gente tem, né? Muitas pessoas não entendiam, mas ele estava ali, ele estava fazendo, ele estava entregando. E a palavra chegava ao coração e atravessava de quem era necessário chegar. Então, o servir é isso.
O servir é você não parar, é você continuar, é você não arrumar desculpa, é apesar do medo você fazer, né? Eu tenho medo, eu tenho insegurança, mas eu faço, eu entrego, eu ofereço. E eu falo de coração para vocês. Quando você oferece, você está dizendo para Deus assim: eu estou servindo. Pai, eu estou agradecendo o que o Senhor me entregou. Toda vez que você oferece o seu trabalho, toda vez que você fala do seu trabalho, né? Ah, mas eu estou numa roda de amigos, estou na igreja, Fala do seu trabalho. Alguém vai se conectar com você, né? Crenças precisam ser trabalhadas. Não coloque a espiritualidade acima e à frente disso que Deus confiou a você, como um disfarce, como medo, como algo que eu não sou capaz, que te faz perder o fôlego. Ora, peça discernimento para Deus. Como terapeuta cristã, né? Fala: Senhor, eu vou me movimentar. Eu vou abrir essa porta, eu vou atravessar, eu vou fazer o que tem que ser feito. É como eu falei, né? Há desânimo, há cansaço, há procrastinação. Tudo isso eu também sinto. Mas vamos fazer, né? A minha manhã é extremamente corrida. Mas eu amo estar aqui. Eu amo falar com vocês. Fazer, né? Servir aquilo que o Senhor tem entregue no meu coração. E é isso, né? Apesar do medo, apesar da insegurança, da procrastinação, a gente vai, porque é aí que as coisas acontecem. Quando a gente recebe e internaliza, né, a nossa identidade, aquilo que o Senhor tem para nós, é aí que a gente consegue fazer a entrega que é necessária. Então, recapitulando com vocês, o primeiro disfarce que muitas de nós temos é: não quero me autopromover. Por quê? Porque eu tenho medo do julgamento, porque eu tenho medo da rejeição, porque, se eu entregar e a pessoa não me der ouvidos, ou se ela me disser não, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Foi como eu conversei ontem com uma cliente, eu falei para ela assim: você tá numa loja de sapato. E você não é obrigada a levar o sapato que você não quer. Você diz não e muito obrigada. A sua cliente também pode dizer para você não, muito obrigada, e tá tudo bem. E vida que segue, né? E aí você cada vez mais vai entendendo esse seu cliente. Quem é esse seu cliente? O segundo disfarce: Deus vai me exaltar no tempo certo. Ele já te exaltou, entregando as ferramentas na sua mão. Basta você fazer, basta você seguir, basta você atravessar a porta e se entregar para aquilo que ele te entregou. E o terceiro disfarce: eu só quero servir. Servir é movimento. E servir sem responsabilidade, não, você não consegue, porque você fica cansada, porque você se sente desvalorizada, porque ninguém me vê, porque ninguém presta atenção no meu trabalho. E Jesus servia com clareza porque ele sabia quem ele era, para que ele veio e o que ele fazia. Então, o primeiro passo: quem eu sou e o para que eu estou aqui. Porque tem um propósito do seu serviço. E a sua luz precisa brilhar. Como eu falei, luz é utilidade pública. Então, onde você estiver, a sua luz tem que resplandecer, tem que aparecer, né? Não aparecer de Aparecida, como eu falei, mas você precisa iluminar, porque quem precisa do seu servir vai chegar até você e vai ser curado. Vamos para o exercício. Chega esse momento do exercício, eu te peço que você respire fundo, né? E sinta e reflita em tudo isso que eu falei. E eu quero que você responda:
Onde eu estou me escondendo? É atrás do quê? É atrás da falta de seguidores que eu não tenho? Ou eu não me sinto preparada, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais uma formação? Eu preciso organizar, porque está o tempo todo, eu preciso organizar, não, porque eu preciso fazer. E organizar é sentar e fazer, isso é movimento. Outra pergunta: o que eu tenho medo que aconteça se eu aparecer? As pessoas vão chegar até mim? Os meus clientes virão até mim? Os meus clientes sedentos receberão a minha luz? E vão destravar? E a outra pergunta: qual parte do meu chamado eu diminuo? Uau! Essa é uma pergunta que eu quero que você reflita muito, né? O teu potencial de conhecimento, o teu potencial de entrega. Quantas vezes eu também não me diminuí? Porque eu não reconhecia quem eu era. E eu sempre pensava, não vai dar certo. Se eu fizer, não vai dar certo. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Não, se eu fizer uma live não vai vir ninguém. Então, o que você está diminuindo no seu trabalho? E agora eu vou falar uma frase e eu quero que você complete com o que está aí no seu coração. Minha voz pode alcançar? Quem a sua voz pode alcançar? O seu cliente? Mulheres que estão em depressão? Mulheres que procrastinam? Mulheres que precisam reconhecer a sua identidade? Quem? Deus me chamou para aparecer por quê? Porque você ajuda essas mulheres a saírem da depressão? Porque você ajuda mulheres a terem relacionamentos saudáveis? Por que Deus te chamou? E a outra hoje eu escolho sair da invisibilidade. Eu vou fazer um vídeo, eu vou colocar aí na minha rede social o que eu faço, o que eu entrego, quem é o meu cliente. Então pensa nisso, né? E faça os movimentos necessários. É importante que você reconheça o que Deus te entregou. Assume o seu chamado. Ocupe o seu espaço, no seu lugar, no que você entrega. Existem pessoas sedentas pelo aquilo que você entrega. E se você, nós estamos indo para os finalmente já, se você quer alinhar a sua identidade, o seu posicionamento, a estrutura do seu atendimento, as suas ferramentas, ter resultado em 30 dias, você precisa de direção. E eu quero te convidar a vir para a minha Masterclass, que vai ser no dia 12 de março, às 20 horas. O link para a inscrição está na bio. Vai lá, se inscreve, vem. Nós vamos mergulhar profundamente com exercícios práticos para você ter resultado, para você destravar. Deus te entregou o trabalho de terapeuta para que você tenha sucesso, para que você avance, para que você tenha prosperidade, para que você reconheça quem você é no reino de Deus. Porque você faz a diferença, você é luz. Então eu te convido, vem para a Masterclass, se inscreva, o link está na bio. Vem fazer parte e você vai ver como a sua profissão, a sua carreira vai ter transformação. E eu agradeço vocês que estiveram aqui, muito obrigado, e que nós possamos ser terapeutas cada vez mais posicionadas, entregando, atravessando portas e entendendo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas.
Muito obrigada e que vocês tenham um dia excelente e abençoado. E se posicionando, não esqueça, atravessar a porta é um ato de coragem e a sua luz é utilidade pública. As pessoas precisam ver e precisam saber o que você entrega. Então se inscreva lá no link da bio para a Masterclass no dia 12 de março, às 20 horas, e vamos juntas mergulhar muito mais profundo. E você vai sair da Masterclass já obtendo clareza para buscar os seus resultados. Então até amanhã. Amanhã nós temos o nosso Café com a Terapeuta também. Às 8 horas nós iniciamos e vamos abrir o nosso coração para essa cura e para essa transformação de Deus em nós. Muito obrigado e tenham todos um ótimo dia.